vossa Bíblia aí, em Mateus 3 e 12. Vamos tentar finalizar esse tema hoje, que nós estamos falando acerca da salvação, né? A origem da salvação. E hoje nós vamos falar o quinto ato da salvação, que é o arrependimento. O primeiro ato é o amor de Deus. Por causa desse amor de Deus que foi nos concedido a salvação. Então, Mateus capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Eu tinha falado do 3 e 12, né? É Mateus 3, do 1 ao 3. Que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a fé. Para ser salvo, precisamos crer. Romanos, ou melhor dizendo, Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é através da fé que somos salvos, mas também temos aqui o arrependimento. Não dá para ser salvo se não houver arrependimento. Então, no capítulo 4, no versículo 17 de Mateus, também nós vamos ver Jesus, capítulo número 4, versículo 17 de Mateus. Olha o que Jesus diz, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Veja que agora não é mais João que está pregando, agora é Jesus. Jesus agora é quem vai pregar e vai dizer para o povo se arrepender. Aleluia! E o que é arrependimento, irmãos? Pedro também, falando de arrependimento, ele vai dizer no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38, olha o que Pedro também vai pregar. E disse-lhes Pedro, aleluia, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Então vemos aí que para nós ser salvos, precisamos de arrependermos para que recebemos de Cristo o selo, para que sejamos agora concretizada a salvação na nossa vida. Precisamos estar, aleluia, em nosso coração o arrependimento. O arrependimento, irmãos, ele não é apenas dizer que se arrepende, mas arrependimento, na verdade, é uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança em que nós precisamos para que a salvação ela venha a ser
notória em nossa vida. Quer ver Lucas capítulo 18, versículo de número 13. Lucas 18 e 13. Louvado seja Deus. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem queria levantar os olhos aos céus. Aí, isso. O arrependimento é uma mudança de atitude. Não vamos ler essa agora não. Espera aí, deixa eu ler a outra. Mateus 21. Mateus 21 e 29. 21 e 29. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Então, eu gosto dessa passagem, que é a parábola dos dois filhos, certo? O pai disse para um assim: vai, faça isso para mim. Ele disse: vou. Aí o que o menino fez? Não foi. Aí o outro que disse que não ia, se arrependeu e foi fazer o que o pai tinha dito. Ele disse para o pai: eu não vou. Mas depois se arrependeu-se e foi. Então, o arrependimento é mudança de atitude. O arrependimento é mudança de atitude. E esse arrependimento, ele é de responsabilidade de cada indivíduo. O arrependimento, a mudança de atitude, não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende do pregador, não depende do pastor, não depende da igreja, depende do indivíduo. Ou seja, depende de mim, depende de você. Se eu não quiser mudar, não adianta ninguém querer falar que eu preciso mudar. Não adianta ninguém querer dizer que eu tenho que mudar, porque se eu não quiser mudar, não vai acontecer. Pode falar, Deus pode falar, Deus, e tem mais, Deus querendo, Ele muda, porque Ele coloca você no estreito, coloca Ele no estreito e Ele muda. Você muda, porque Deus, Ele sabe como nos fazer mudar. Mas isso é outra questão, certo? Isso nós estamos falando para salvação. Agora, é diferente de quem já é salvo. É diferente de quem tem um chamado. É diferente de quem recebeu de Deus um ministério, pastor. Porque quando alguém recebe um ministério, um chamado de Deus, aí esse alguém agora não se manda mais. Esse alguém agora não tem mais domínio próprio. Não tem mais o seu livre-arbítrio. Agora, ele, querendo ou não, ele vai ter que se adequar à vontade do Criador. Porque se o tal rejeitar, perece. Jesus aperta. Permite situações, porque foi ele que Deus escolheu. E a gente não pode responsabilizar a Jesus desses atos, mas é proveniente do ministério que Jesus deu para alguém, que esse alguém, às vezes, vai até morrer antes da hora, porque não quis cumprir. Porque se a gente escolheu servir a Jesus, e por uma razão a gente agora não quer mais servir Jesus, Jesus, ele dá um jeito de guardar a sua alma, para você não perecer. Então ele levanta outro para fazer a sua vontade. Mas quando nós estamos falando do arrependimento para a salvação, não depende de Deus, não depende de Jesus, depende do homem. Haja vista que tem pessoas que conhecem a palavra de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, mas a pessoa ela não se convence. O Espírito Santo não tem acesso ao coração dessa pessoa para convencê-lo
de que essa pessoa precisa ser salva, e que essa pessoa precisa se arrepender, e arrependimento é mudança de atitude, de comportamento, mudança de caráter. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, não é para qualquer um, não. É para os que têm coragem. É para os que têm vontade de morar no céu. É para quem deseja morar no céu. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Paulo, nos traz marcas. E essas marcas, muitas das vezes, não é aquelas que a gente faz no corpo, como tatuagem, entendeu? Não. As marcas do Evangelho é na alma. As marcas do Evangelho é no coração. As marcas de Cristo para conosco do Evangelho é sentimentos, que esses sentimentos humanos, eles passam a ser afligidos, machucados, para que o sentimento de Cristo tenha lugar na vida do crente. Porque o sentimento da gente se machuca, o sentimento da gente se fere, mas quando o sentimento de Cristo, ele vem sobre a nossa vida, ele dá também o consolo, ele dá também o conforto, ele dá também a alegria e a consciência. E aí você faz uma rápida, aleluia, reflexão e diz assim: o meu sentimento humano está ferido, mas eu me sinto alegre porque sinto o sentimento de Cristo na minha vida e a certeza que esta marca que está sobre o meu sentimento é porque eu escolhi fazer a vontade dele, eu escolhi agradar a ele, e porque eu estou agradando a ele é que alguém está querendo me desagradar. Contudo, eu não me ofendo e nem jogo para ela da mesma medida que ela jogou para mim, porque eu tenho em mim o sentimento que tem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia! Glória! O Evangelho de Jesus Cristo é coisa linda, mas poucos entendem isso. E quando a gente aperta mesmo, quando Jesus aperta mesmo, para nos dar a oportunidade de entender e de podermos experimentar este Evangelho, aí a gente logo quer jogar a toalha, a gente logo quer deixar tudo para lá. A gente já não quer mais reger, a gente já não quer mais cantar, a gente já não quer mais vir para a igreja, porque ainda o sentimento de Jesus não alcançou o seu coração. Porque quando o sentimento dele, quando o amor dele alcançar a sua vida por completo, você não vai dar nem ousadia para essa coisa. Você não vai nem olhar. Você vai olhar e vai dizer assim: Jesus, tenha misericórdia do teu filho, tenha misericórdia da tua filha. Ele não entendeu que nós estamos aqui para fazer a tua obra. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para somar. Nós estamos aqui para a tua obra crescer. Satanás, ele não está preocupado com baile funk. Satanás, as contendas acontecem, as brigas acontecem, mas é ele mesmo, porque a Bíblia diz que um reino dividido não pode prosperar, não pode subsistir. Então eles se matam também, aquela cachaça. Mas na casa de Deus não era nem para acontecer isso. Mas por que acontece? Porque o adversário, ele não está preocupado com quem já é dele, está preocupado com quem ele quer ganhar para ele. Então ele quer tirar a tua paz, ele quer tirar a minha paz e fazer arruaça na casa do Senhor. Então nós temos que entender o Evangelho, e todas as vezes que Satanás se levantar contra a nossa vida, a gente dizer assim para ele: Satanás, sai para trás de mim. Como disse Jesus, para trás de mim. Porque nem só de pão viverá o homem. Glória! Nem só de oportunidade viverá o homem. Nem só de elogio. Irmão, elogio é um problema. Tem crente que não pode receber elogio e muito menos crítica.
Agora, a vida do crente nem pode se basear na crítica, muito menos no elogio. Nós temos que basear a nossa vida, é como foi pregado aqui no domingo, no sábado, é no nome de Jesus. Aleluia! É em Jesus que nós temos que alicerçar a nossa vida, a nossa casa, o nosso ser. Então, Lucas capítulo 15, falando de arrependimento, 15, 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, filho pródigo, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Olha para aí que coisa tremenda. Esse é o verdadeiro crente. Jesus está dando aqui um exemplo de um crente, irmãos, de um ser humano. Quando Jesus está falando, a gente prega, e às vezes eu já preguei isso aqui assim, mas Jesus está falando, isso aqui, essa parábola é uma representação de Adão. Adão abandonou a casa do pai e foi para o mundo. Perdeu a bênção, perdeu a graça, perdeu a presença, perdeu a comunhão com o pai e foi para o mundo do pecado. Então, quando Jesus está falando aqui, ele está falando desse homem que deixou tudo e foi para o mundo. Mas olha o que ele diz quando ele volta. Pai, pequei contra ti e contra os céus, e não sou digno de ser chamado teu filho. Quem é que é digno de ser chamado filho de Deus? Só Jesus. Mas ele disse assim para o filho: você estava lá fora perdido, mas agora você se achou. Estava morto, mas agora está vivo. E aí o que o pai fez? Colocou anel, colocou sandália, colocou veste e ainda fez um banquete. Sabe o que Jesus vai fazer com a igreja? Jesus, nesse momento em que a igreja está vivendo na terra, Jesus ele está colocando anel em dentro de pessoas, em dentro de crentes. Jesus está colocando sandália em crentes. Jesus está colocando vestes espirituais. Jesus está preparando o banquete. Na verdade, o banquete já está pronto. Amém, irmãos? Quando ele arrebatar a igreja, já está tudo preparado lá para a sua igreja. Então, nós precisamos atentar para isso. O arrependimento tem que ser verdadeiro. Então, aí aquela passagem que eu abri aqui, fechei de novo, que está em Mateus, capítulo de número 4, capítulo 4 de Mateus, eu vou passar lá rapidinho, 4 de Mateus, versículo 17, é uma oração extremamente abençoada de quem fez. Olha o que diz, não é essa, eu acho que é 3. Não, do publicano? Isso. Lucas. É Lucas 18 ou é Lucas 15? Ah, é Lucas 18 e 13. Então veja que coisa extraordinária. A oração que traz o verdadeiro arrependimento. Aqui nós temos 2 oradores, certo? 2 exemplos. O primeiro que subiu para orar foi o fariseu. No versículo 11 ele diz: e estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ô irmão, como tem gente dessa maneira, que se acha. E eu confesso para vocês que eu era um desses. Sabe o que é isso?
é pessoas ignorantes. E o que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa falta de conhecimento. Não conheceu de fato os ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus é claro. Os ensinamentos de Jesus é contrário aos ensinamentos do homem. Porque confronta as nossas vontades, confronta o nosso caráter de justiça própria, de orgulho, que às vezes nos achamos com a nossa razão e a nossa verdade é a mais verdadeira, até mais do que a de Jesus. Então, nós precisamos basear a nossa vida e enquadrar a nossa vida na vida de Jesus. Se somos filhos de Jesus, temos que deixar a nossa vida como a dele. E aí é onde pesa, porque a gente não quer ser humilhado, certo, irmãos? A gente não quer ser maltratado. Mas Jesus, falando desse negócio, ele disse: vocês, discípulos, não são melhor do que o seu Senhor. Se eu, que sou Senhor, o mundo não quer saber de mim, então vocês se preparam que vai acontecer com vocês da mesma forma. Vão odiar vocês. E se odeiam vocês por causa de mim, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas nós achamos às vezes, ou nos esquecemos de que a nossa vida na terra, ela é única. E aqui na terra nós temos que ser, Não, quantas vezes? Eu disse: mas eu sou teu filho. Eu faço a tua obra. Eu dou dízimo. E por quê? Aí Jesus do céu olhando para nós, querendo perguntar, porque a gente não está ouvindo o que ele quer falar, mas querendo perguntar para nós. Não é por quê, é para quê? É para um propósito. E aí nós precisamos entender esse mistério. Aí ele diz: não sou como os outros homens, como os demais. Olha, roubadores, injustos, adúltero, nem ainda como este publicano. Tinha um crente arrependido lá na casa. Porque é assim, irmãos. Isso é nosso, é herdade de Adão. Nós temos que deixar isso para lá. Nós temos que abandonar esse negócio. Pelo amor de Deus. Olha o que ele diz: nem como esse publicano. O irmão estava na igreja, apontando para o irmão que estava lá com a cara no chão. Não sabe nem o que estava acontecendo com o coitado do... Aí o que o publicano diz? Aí Jesus, que é conhecedor de todas essas coisas, ele revelou o que o publicano tinha. Aí Jesus disse assim: mas o publicano, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Olha. Por quê? Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Ou vocês acham que não tem esse tipo de crente na igreja? Do publicano, do fariseu? Santinho. Ele é santinho. E ele não está errado. O pecado dele é se justificar diante daquele que é o justificador. Olha para isso. Quem tem que justificar a nossa vida não é eu, é Jesus.
E ele está se justificando, achando que Deus é alguma coisa que a gente pode convencer com as nossas palavras. Nós nunca iremos convencer Deus com as nossas palavras. Nós vamos convencer Deus com as nossas ações. Então, arrependimento, porque a oração do abençoado é a oração de santo, de quem sabe o que é, o que está fazendo. E veja que coisa extraordinária, irmãos. Você pode ser a pessoa mais correta, você pode ser o crente mais direitinho da igreja, você pode ser o crente que mais tenha o respaldo bíblico na sua vida, que você viva de uma forma regrada, de uma forma bem explícita da palavra, mas você nunca deve se dirigir à igreja, nem a Jesus como tal. Você tem que se dirigir a Ele, com a sua misericórdia, reconhecendo que você não é, mas que Ele é na sua vida, e por isso você faz, que você está na presença dEle, não é porque você ora mais do que o outro, é porque Ele agraciou a sua vida de graça e de favor, e por isso você está na casa, por isso você adora Ele. É dessa forma que nós vamos alcançar, aleluia, a graça, o amor e o favor do Senhor na nossa vida. E era isso que Deus queria mostrar para nós, a humanidade inteira, na vida de Jó. Jó era um homem como esse fariseu. Jó era justo, Jó era temente, Jó se desviava do mal, Jó fazia sacrifício para Deus. Contudo, Jó tinha a mesma doença que esse fariseu. Ele era bom demais. Ele ajudava, é tanto que na sua prova, ele vai dizer, eu era os olhos de quem não tinha visão. Porque ele ajudava as pessoas. Eu era alimento para aqueles que tinham fome. Ele dava comida para quem passava fome. Jó era o cara. Mas o que Deus queria mostrar para nós e para Jó, era que ele tinha algo muito mais, aleluia, especial para nós. Devolver para nós a justiça de Deus, porque a nossa falha, a nossa justiça, nós podemos ser justos com um e ser injusto com o outro. Por quê? Às vezes por causa da amizade, às vezes por causa do que a pessoa tem, às vezes porque a pessoa é legal, às vezes porque a pessoa, entendeu? Ela traz uma certa confiança para você, e às vezes nem é isso tudo, mas pelo fato da nossa justiça ser falha, a gente trata as pessoas assim. Então o Senhor queria nos tratar com a sua justiça, e nós tratarmos uns aos outros com a justiça de Deus. O que é isso? Eu não mereço nada. Ninguém merece nada, mas todo mundo tem tudo, porque Ele dá tudo para nós, porque Ele cuida de cada um de nós. E nós devemos tratar uns aos outros da mesma maneira, sem acepção, sem indiferença, sem aquela coisinha. E por que faz? E por que não faz? E por que isso? E por que aquilo? Irmão, nós precisamos olharmos diante de Deus e diante dos nossos irmãos com o olhar de Cristo. E quando fizermos assim, seremos curados, seremos sarados de todo o mal que exista na minha vida e na tua vida, que seja na carne, que seja no físico, que seja no coração, que seja no espírito. Deus, Ele faz uma limpeza e nos dá saúde espiritual, sentimental, aleluia, e fisicamente também. Porque a justiça de Jesus sobre a nossa vida, a justiça de Jesus é tratar duas pessoas da mesma altura, do mesmo favor, com a mesma bondade. E Jesus ensina muito sobre isso. Mas vamos prosseguir. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudar
de vida, mudar de atitude, mudar de pensamento. E remorso, irmãos, sabe o que é remorso? Remorso é aquela tristeza que dá quando a gente peca. Dá uma tristeza. Acabou o mundo ali. Só fica naquela tristeza. Só que logo passa. Aí quando passa aquele remorso, ela acha que foi perdoada. E daqui a pouco comete o mesmo pecado. Aí tome remorso no corpo de novo. Fica triste, aquela coisa. Agora, arrependimento, quando você se arrepende, você muda de atitude, como fez o 17 ao 20, que é a mesma passagem que eu tinha colocado aqui do filho pródigo. Arrependimento. No primeiro momento do filho pródigo, ele se arrependeu, mas ele ficou tranquilo. Deu remorso nele e tal, ele olhou para as moedas, quem sabe ainda tem umas moedas, ainda dá para continuar um pouco mais. Mas quando ele caiu em si, quem estava na reunião ontem viu o testemunho da Jennifer? Veja que coisa extraordinária. De repente, ela caiu em si e disse: eu não aguento mais, eu vou mudar de vida. Tomou atitude e mudou de vida. Enquanto nós fazemos o culto na casa de Lu, ela escutava na casa dela. E ela disse, às vezes, drogada: eu vou para o culto. Vou, não vou. De repente, um dia ela chega lá e Jesus o recebeu. E ela está firme. Está feliz, contando a sua vitória. Por quê? Mudou. Ela desejou, ela tomou a atitude de mudar de vida. Então, é esse fato que acontece com as nossas vidas quando nós decidimos e tomamos a atitude de mudar de vida. Mudar de vida, irmãos, é algo que choca, porque às vezes você tem que fazer uma mudança totalmente contrária àquilo que você costuma a sua vida viver. Então, é uma convenção. Uma convenção que você tem que retroceder todo o caminho para mudar de vida. E isso que Jesus espera daqueles que se aproximam. E isso é apenas um sentimento de querer mudar. Porque, de fato, o que Jesus precisa é só da atitude da gente. Porque o demais é Ele que faz. Nós não mudaremos só. Nós não temos esse poder de mudar. Agora, o arrependimento tem que ser gerado em nós. Porque o próprio Jesus, Ele vai dizer que a gente tem que se arrepender. E o que é se arrepender? É reconhecer que precisamos de Jesus. É reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada. É reconhecer que Ele é a única forma de mudar de vida. Porque Ele vai dizer em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então Jesus é que muda através da gente abrirmos o coração, abrirmos o nosso entendimento para que Ele venha fazer essa obra regeneradora para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. Então, a manifestação do arrependimento, embora o arrependimento seja uma atuação inteiramente na alma, ele se manifesta internamente de várias formas. Então, temos algumas passagens, não sei
se eu prossigo, se eu paro aqui, mas vamos ver pelo menos uma. Salmo de número 32. Salmo de número 32, verso do 3 ao 5. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo um dia, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Olha que coisa tremenda. Então, o pecado do homem precisa ser confessado. Então, isso aqui é uma manifestação de arrependimento. Quer ver outra? 38 de Salmo. 38 de Salmo e verso 18. Porque eu confessei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Então, veja que coisa extraordinária. Irmãos, é por isso que muitos pecadores entram na igreja, como domingo aqui a gente viu, quantas pessoas que precisam receber a Cristo, irmão Cleito, mas elas não têm coragem de largar a vida que ela tem. E por alguma razão que nós que éramos do mundo sabemos, por vergonha às vezes, do que as pessoas vão pensar da gente, do que os nossos amigos vão dizer da gente, né? Então, nós não confessamos, mas aqui o salmista está dizendo, eu confessei a minha iniquidade e afligir-me-ei por causa do meu pecado. Ou seja, o que que aflige? A alma. A alma se aflige, porque a alma ela se sacia com o pecado. Então me explica, pastor, por que o homem lá fora, ele tem um vazio. O vazio do homem não é na alma. O vazio do homem é no espírito. Porque o espírito de vida é como algo que Deus colocou na nossa vida, é como fosse mais ou menos um telefone celular. Que tem a bateria. E a bateria do celular vai dar vida a esse celular até quando a carga dela ficar vazia, certo? Então toda vez que o homem se aflige lá fora, aquele vazio tremendo, é porque a bateria espiritual dele está pelo fio, está quase se acabando. Que é a vida de Deus no homem. O fôlego de vida que Deus deu para o homem. E esse fôlego de vida, ele clama pela fonte da vida. Ele pede que a vida seja religada novamente. Oh glória, eu estou sentindo ele aqui. Então quando o homem lá fora se esvazia todo, é porque Deus está dizendo, a tua fonte está terminando. Você precisa ligar a tua bateria novamente na vida. E aí acontece o que acontece. Muitos tiravam a vida, porque a bateria dele acabou e o vazio tomou conta da sua alma, da sua vida, e ele diz, agora não tem mais jeito. Ah, tem até alguém que olha e diz assim, a minha vida está como se eu estivesse num túnel, não tem luz, acabou, eu vou morrer. E aí o que acontece? Satanás vem, chega na hora e diz, se mata, tira a sua vida. E quantos não faz isso? Porque não reconhecem a necessidade de voltar para Deus e de se arrepender.
Porque quando o homem está lá fora, dançando, pulando, bebendo, fazendo, acontecendo, acontece um vazio. Mas não acontece uma coisa que, quando ele se arrepende de fato, ele reconhece. Pode ver que o homem que está lá fora, perdido, sem Deus, vazio, procurando algo para preencher a sua vida, ele não percebe que ele é pecador. Ele não percebe que aquilo que ele faz mal para ele. Não. Ele acha que se fizer mais e fizer mais, vai saciar. E no momento que está fazendo, que seja bebendo, que seja se prostituindo, que seja farreando, que seja correndo, que seja voando, ele acha que está saciando a vida, mas é porque ele está entretido com alguma coisa. Aleluia, porque o vazio está lá. Ele só está esquecido por alguns momentos, mas na hora que ele parar, que ele pousar na sua casa, colocar a sua cabeça no travesseiro, aquele vazio apresentará-se de novo, porque está faltando vida. E Jesus é a vida. Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso parar. Não vai dar para mim continuar. Modo horário. Tem Tiago, tem Lucas, tem um monte de passagem daqui. Nós vamos agora contribuir. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Essa é a fonte da vida que temos, a palavra do Senhor. E quem tem essa palavra tem vida. E quem crê nessa palavra vive. Aleluia. E Deus cuida para a glória do seu nome. Então eu quero convidar aqui. Quem é a menina que queria cantar? Não tem microfone para todo mundo, não. Só está com o microfone. Então nós vamos adorar a Deus com o hino da harpa mesmo. E nós vamos contribuir. Isabelle, desliga aí a live. Quero agradecer a todos que acompanhou, aqueles que irão acompanhar. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.